sucesso danado. É uma peça lá atrás, no final dos anos 50, comecinho dos anos 60, tá? Foi encenada primeiro na Bahia, e etc, etc e tal. E é uma peça muito interessante, né? E a novela também, ok? Algumas coisas a gente tem que ficar de olho um pouquinho quando se trata de teatro, de texto teatral. E é a segunda vez que a Unicamp coloca um texto teatral em cena, né? Era Lisbelo e Prisioneiro, saiu, e veio agora o Bem Amado, né? É interessante a Unicamp dizendo o tempo todo assim para o aluno e também para o professor do ensino médio, falando, o pessoal tem que ler teatro, não pode deixar teatro de lado, né? O teatro como uma arte de representação da sociedade, de costumes e assim por diante. E o Bem Amado vai bem nesse caminho. E tem uma outra interessante coincidência entre o Bem Amado e Lisbelo e Prisioneiro, que é o caráter cômico das duas peças. São duas, na verdade são duas comédias, né? São duas sátiras, tá? É bem interessante. No caso do Bem Amado, a gente está no interior da Bahia, na cidade de Sucupira, uma pequena, imagina uma cidade pequena mesmo, sim ou não? Tudo bem? Eu morava numa cidadezinha tão pequenininha quando eu era criança, que quando a gente ia brincar de esconde-esconde, por exemplo, os moleques da rua, a gente tinha que saber se valia na cidade toda, porque tinha 4 ruas na cidade. Tá bom? Não? Era uma coisa bem... É verdade, tinha 4 ruas. Outro dia eu fiquei lembrando, fiz o desenho da cidade, de toda a área urbana da cidade. De curiosidade, eu pesquisei o último censo do IBGE para ver quantos habitantes tinha a cidade. 2.600, juntando área rural e área urbana. Tá legal? Isso é cidade pequena. Tá bom ou não? Tanto é que quando a gente mudou dessa cidade, teve um problema danado. Meu pai não conseguia achar as chaves da porta. Acho que nunca trancaram a porta de casa. Mas enfim, deixa essas coisas pro lado. Sucupira é uma cidadezinha pequena nesse nível, tá bom? Ou seja, nada acontece. Né? Quem mora em cidade pequena sabe disso. Qual a principal diversão da cidade pequena onde nada acontece? Vigiar a vida alheia. Então nós estamos nesse cenário aí, tá bom? E aí a gente vai encontrar os seguintes personagens que estão ali. Por exemplo, o Mestre Ambrósio, Zelão, Demerval, Chico Moleza, o Dorico Paraguaçu, a Doroteia, Dulcineia, Juju, Dirceu, Neco Pedreira, e ainda faltou ali um personagem importantíssimo, que é o Zeca Diabo, tá bom? E eu vou apresentá-lo daqui a pouquinho. O grande problema da cidade, né, e é interessante pensar no qual é o grande problema, se é que isso é um grande... Bom, é um grande problema, o cemitério. Tudo bem ou não? Beleza? E aqui tem uma não coincidência que eu queria chamar a sua atenção. Repara que a gente deixou então para o último dia 2 textos ou 4 textos que de alguma maneira circulam em torno do mesmo universo temático, a morte. Mas os Sermões de Vieira fazem isso, né, de um ponto de vista sério, profundo, religioso, transcendental, né? Aqui a morte comparece como elemento cômico. Então são 2 formas, 2 tratamentos distintos da mesma temática. Legal? É uma questão interessante, né? Que pode vir a ser explorada, traçar essa diferença. Enquanto os sermões falam da morte, enquanto o momento transcendental, você saindo da vida dos vivos, aqui a morte é muito mais um pretexto para uma série de situações que são cômicas, que são satíricas. Então, numa morte, no Vieira, a morte como um tema sério. Legal ou não? No outro, a morte como um tema leve. Atenção para essa diferença de abordagem aqui entre esses 2 textos, tá? Se é que a gente possa considerar os sermões um texto só, mas de certa maneira foi isso que eu disse, né? Tem um contínuo, né? Uma coisa só. Legal? Muito bem. Como a cidade de Sucupira não tem cemitério, o problema é que as pessoas têm que ser enterradas em outro município. Tudo bem? Isso não é uma coisa tão simples, porque você vai enterrá-las a pé. Nós estamos aqui, é importante que você anote, num Brasil muito arcaico, né? É um Brasil provinciano, é um Brasil bem no interior mesmo, das pequenas cidades, legal? Que não tem infraestrutura
adequada, carentes de tudo, carentes até mesmo de um cemitério. Então a peça abre com uma cena que já é por si só um pouco cômica, ela já dá o tom cômico, né, da sequência. Nós temos ali o mestre Ambrósio, que é um pescador, né, uma cidade litorânea, e o Zelão carregando o mestre Leonel, um pescador que morreu. Não estão carregando o caixão. Alguém leu a peça ou não? Ergue a mão para saber quem leu. Poucos. Você leu. Legal, você também. Jóia, tinha mais alguém. Cara, é ótimo. Bicho, essa peça é leitura de quanto tempo? Alguns minutos, né? Vai, 1 hora. 1 hora foi o tempo? Mais ou menos. Meu, vai cair na prova, bicho. Corto fora o meu cabelo, tá legal? Isso vai cair na prova. 1 horinha, querido. Eu já não quero gastar o dinheiro. Você gasta com... Bom, deixa quieto. Tem na internet, tá? Em PDF. Mas compra o livro, tá legal. Tá bom? 1 horinha, beleza? 1 horinha. É isso daí que você vai gastar para ler a peça, né? E a peça já começa então em tom cômico, né? Você não vai imaginar que temos um caixão. Não. É um enterro à moda antiga, bem do interior. O corpo de mestre Leonel vai sendo levado numa rede. Zelão e mestre Ambrósio vão carregando. Acompanha eles uma beata que vai chorando, pranteando o morto. Geralmente alguém paga para fazer isso. E eles estão passando pela praça central de Sucupira. Tenta imaginar a praça de Sucupira. Imaginou ou não? Uma árvore, legal não? O banco e o Chico Moleza. Acho que o nome já entrega tudo, né? O Chico Moleza deitado embaixo de uma árvore tocando violão. Movimento do caramba. Um sol que Deus manda. Ah, tem um cachorro passando também, se não me falha a memória. E aí, nesse momento, é que os dois carregadores lá, o Zelão e o mestre Ambrósio, falam: escuta, vamos tomar uma água ali no bar de quem? Do Demerval? E eles chegam lá e começam a conversar. Tá bom? E eles reclamam do quê? De que eles vão ter que andar, acho que 3 léguas, 4 léguas, 3 léguas, vai, para chegar até a outra cidade e enterrar o cara, debaixo daquele sol. Dá um desânimo, né? Eles estão lá reclamando disso. Onde já se viu, ter que andar 3 léguas. É nesse momento que aparece o Odorico Paraguaçu, tá? O eterno candidato a prefeito. Aí você toma nota, porque nós chegamos num momento importante. O Odorico Paraguaçu é um personagem que representa um tipo social bastante significativo, né? Quem é ele? O político populista. E ele fala: isso aqui é uma vergonha não ter um cemitério. E começa a fazer um discurso político contra o prefeito atual, o Neco Pedreira, dizendo que deveria ter um cemitério ali. Legal? Ele sempre acompanhado de 3 irmãs: a Doroteia, a Dulcineia e a Juju. Tá? A gente vai saber. Eu vou fazer um spoiler, tá? Rapidão, porque vai ficar mais fácil. A Dulcineia é amante dele. É casada, tá? A Juju não é casada, nem namorada de ninguém. Mas tem um fogo. E o Dirceu, que vem a ser o marido da Dulcineia. Aqui uma pequena brincadeira, mas eu acho que a prova não vai explorar isso. Dulcineia é também o nome de uma personagem feminina que aparece no Cervantes, tá? No Dom Quixote. Legal? É a musa inspiradora do Dom Quixote, algumas coisas assim no gênero. E aí então essa frase é do Odorico Paraguaçu, que faz o discurso, e toda vez que ele fala, as irmãs: apoiado, muito bem, apoiado. Tá? Olha que frase bonita, olha que belo slogan, olha que marketing político irresistível. Vote num homem sério e ganhe um cemitério. Essa é a promessa de campanha do Odorico Paraguaçu. Criar um cemitério na cidade. Eu quero que você note o que há de cômico aqui dentro, né? Numa cidade como aquela, que não tem nada, qual é o projeto do cara? Criar um cemitério? Fazer um cemitério?
aparece talvez aqui um tema para nossa reflexão. Um tema vai despontando aqui dentro. Que tema é esse? A crítica, em tom satírico, em tom cômico, do populismo, né? Do político populista, que promete coisas, às vezes, que raiam o absurdo, apenas para ganhar voto. Um político, portanto, cuja ação ou cuja atuação não está realmente movida pelo interesse ou pelo bem comum. O importante é dizer aquilo que o eleitor quer ouvir para ganhar o voto. E fim de papo. Se ali estão discutindo que é difícil ter que levar o corpo para enterrar na outra cidade, então fala que eu vou abrir um cemitério. No Odorico Paraguaçu, tome nota, portanto, eu encontro encarnada essa representação cômica desse político provinciano, desse populista que é muito comum na política brasileira. O cara que fala aquilo que o eleitor quer ouvir, justamente para ganhar a simpatia do eleitor. Legal? E que acaba tendo uma atuação política completamente descolada daquilo que é a necessidade real das pessoas e da cidade. Tá? Então vejamos aqui que a sátira, a comédia, ela tem sempre, vamos lá então, uma intenção crítica. Então a primeira coisa que eu queria destacar para vocês, a peça como uma sátira de costumes políticos, de hábitos políticos, da vida política brasileira e, por extensão, da classe política brasileira. Tá? Apresentar essa classe política e os seus defeitos, os seus erros, pelo viés cômico, pelo viés engraçado. Mas não só. Para que isso seja possível, ele vai usar um personagem caricato. O que é um personagem caricato? É um personagem sem profundidade psicológica, é um personagem sem profundidade moral, é um personagem, portanto, cujo caráter, cujo o modo de agir é sempre comandado por 2 ou 3 traços definidores. Por exemplo, o Odorico Paraguaçu, a ambição política desmedida, a falta de ética. Legal? Pronto, é isso. Se eu pensar no Dirceu, que é o marido da Dulcineia, é um sujeito completamente fora da realidade, que tem dificuldade de perceber a realidade, um homem ingênuo. Tá? Do começo até o fim da peça, ele sempre age, fala ou se comporta como um sujeito ingênuo. Tudo bem? Mesmo quando acontecer uma pequena tragédia que vai envolvê-lo depois. Então os personagens não são criados para representar ou para expressar uma reflexão profunda, um drama moral. Eles são caricaturas de tipos sociais, pronto. Tá? Eles são uma representação engraçada, caricata, desses tipos. O político, a solteirona virgem, o caso da Juju. Tá legal? A mulher casada, adúltera, a Dulcineia. Então ele pega os tipos, característicos desse universo social brasileiro e os coloca em ação ali, sem se preocupar em definir melhor uma consciência moral ou ética para eles, mas apenas criá-los como expressão desse comportamento característico. Portanto, eu estou dentro do universo provinciano, do interior do Brasil, daquilo que a gente poderia pensar as pequenas cidades do interior do Brasil, mas aqui vista por um olhar mais cômico, mais satírico. Agora, isso não quer dizer que não é um olhar crítico, tá bom? Há uma diferença entre a sátira e a comédia. Qual é a diferença? A comédia é muito mais um gênero que visa provocar o riso, mas principalmente o riso. Tá legal? A sátira, ela visa, sobretudo, expor o que há de errado. Ela tem muito mais uma intenção crítica. E provocar o riso é instrumento para chegar até esse objetivo. Há uma espécie de diferença de valores aí dentro. Legal? Por isso que eu estou insistindo na ideia de sátira.
E é claro que para caracterizar melhor tanto os personagens quanto esse universo, e eu ficaria de olho nisso, o bem-amado, o Dias Gomes, investe bastante na questão da linguagem. Ok? Ele próprio, Dias Gomes, baiano, então um homem que conhecia de perto, pela convivência, os dialetos locais e sabe bem das características desses dialetos. Aqui eu ficaria um pouquinho atento para a seguinte questão. Tal qual, por exemplo, Guimarães Rosa, Na Hora e a Vez de Augusto Matraga, tal qual, por exemplo, Mia Couto, que a gente viu ontem em Terra Sonâmbula, esses três autores, Dias Gomes, João Guimarães Rosa, Mia Couto, eles trazem para dentro da literatura um registro linguístico que reproduz, ainda que de maneira estética e literária, né, as características da fala, as características do dialeto local. Tá? Então isso ficou muito marcado no Dorico Paraguaçu. Eu até vou colocar um trechinho aqui para vocês poderem ver como é que ele trabalha isso. Esse é um ponto de contato entre esses três textos. No caso específico do Guimarães Rosa, Em Hora e a Vez de Augusto Matraga, e do Dias Gomes, trazer para dentro da literatura essas marcas dialetais, né, é um indício de um caráter moderno dessa literatura. E é uma forma também de caracterizar de maneira mais verossímil o personagem e o universo em que ele vive. Legal ou não? É claro que é uma diferença. Quem já leu Guimarães Rosa sabe disso. O Guimarães ele é muito mais inventivo, ele é muito mais criativo, né? O Dias Gomes, até porque ele está fazendo uma sátira, essa linguagem também vai ter um caráter mais cômico, mais engraçado. Enquanto lá no Guimarães Rosa tem um caráter mais poético, também no Mia Couto. Você está notando essas coisas? Né? O Mia Couto e o Guimarães produzem poesia com isso daí. Criam formas de expressão, palavras, ritmos, sonoridades, que são até mesmo novas dentro da literatura. O Dias Gomes não. Ele pretende, na verdade, ao trazer esse dialetismo, ampliar essa caricatura do universo humano que ele está explorando. Então a linguagem, por exemplo, do Dorico Paraguaçu se torna cômica, engraçada. Quem tiver curiosidade, no YouTube tem trechinhos da novela da Globo do final da década de 70. Tá bom, não? Tudo bem, antes que você diga, falo eu. Sim, eu assistia quando eu era criança. Legal, é isso daí. No finalzinho, tem trechinhos. O Dorico Paraguaçu ali é vivido por um ator muito famoso, já falecido, Paulo Gracindo, excelente ator, por sinal. E é claro que o Paulo Gracindo, ele extrapola nessa questão linguística. Tem passagens assim que você ouve o Paulo... Eu, pelo menos, dou risada até hoje, né? Ele inventa coisas, mas fica cômico. E é essa mesma a intenção do Dias Gomes, né? Que essa linguagem confirme o caráter caricato da peça. Tem esse efeito cômico, tudo bem? Então, pensar a linguagem nessa dimensão, mas não perder de vista que essa apropriação literária do dialeto local é um movimento feito, né, por outros autores também. Tá bom? Outros autores fazem isso com outra intenção, com outro efeito, mas executam o mesmo movimento. Ficou bem claro? Opa! Isso posto, então, vejamos um pouquinho da trama, para vocês se acostumando com a trama. Mas leiam, por favor, tá? O diabo de você fazer um comentário como esse é que você mata o texto, no certo sentido. Você mata a graça do texto, né, cara? Para falar a verdade. Não, a graça do texto é você sentar e ler. Eu fui reler, por exemplo, ainda ontem, reli uns trechinhos hoje de manhã, fiquei rindo sozinho, né? Olha que eu conheci a novela, já tinha lido a peça no passado, reli há alguns meses, reli agora recentemente, trechos, vou confessar que não foi tudo, mas eu ainda, já conhecia e continuava achando engraçado. As coisas que o Dorico fala, por exemplo, tem cenas dele que ele finge que não sabe o que está acontecendo, quando está dando uma merda geral. Aquilo, você imaginar aquilo no palco, porra, cara. Mas vamos lá, um pouquinho da trama. O Dorico finalmente é eleito prefeito, no lugar do Neco Pedreira, que é do prefeito anterior. Tá bom? Então ele se elege prefeito. Na condição de ok? E é claro que ele vai dar
início à sua grande obra. Qual é a grande obra dele? Construir o cemitério. Mas há um problema. Vamos ver se você adivinha qual é o problema. Assim que ele assume a prefeitura, não tem dinheiro. A hora que ele descobre que não tem dinheiro, ele fica puto da vida. E agora, como é que eu vou construir o cemitério? Prometi, tem que fazer. Legal? O que ele faz? Desvia a verba de obras, de outras obras da prefeitura, tipo da escola. Olha que bacana. Legal, não? Então ele tira dinheiro, né, de outras coisas da prefeitura para começar a construir o cemitério. Enquanto isso, o ex-prefeito, o Neco Pedreira, que agora vai para a oposição, começa a criticar o Odorico. E o Neco Pedreira, tome nota, ele tem nas mãos um instrumento poderoso para fazer essa crítica. Ele tem um jornal chamado A Trombeta. Olha que nome bonito. Né? Ele sai de fato trombeteando as suas críticas ao Odorico Paraguaçu. Entra em cena um outro elemento muito frequente na vida política brasileira: a imprensa e suas relações com o poder. É claro que o Neco Pedreiro não é exatamente um sujeito muito melhor que o Odorico, né? Ele está criticando o Odorico apenas por quê? Para voltar ao poder. Então a gente começa a perceber como o Dias Gomes vai colocando em cena, numa versão provinciana, pequena, de menor importância, né, os personagens, os agentes típicos da política brasileira. O político irresponsável, populista, a imprensa tendenciosa, os amigos e parentes que vão mamar na teta do Estado. Olha lá. Né? Se você der uma boa olhada, você vai falando: nossa, João, peraí, caceta. Essa peça tem uma atualidade do caramba. Tem ou não tem? Faz assim, tem. Ela é muito atual. Entendeu porque você tem que ficar de olho nela ou não? Mesmo tendo sido escrita há décadas atrás, ela fala de uma realidade que é muito nossa, né? Tá ali, ó, no jornal, cara. Imprensa tendenciosa? Não, aqui não, pelo amor de Deus. Tá? Nepotismo no poder? Que isso? Políticos populistas? Meu Deus. Políticos irresponsáveis com a coisa pública? Não, onde já se viu? Tudo bem? É óbvio que eu acho que a prova não vai fazer pedir uma analogia entre a peça e os dias atuais, né? Porque vão acusar a prova de tendências políticas, não é o caso. Tá? Mas é claro, me parece pelo menos, né, que se pretende que você, lendo a peça, faça uma reflexão também sobre o momento. Por isso seria interessante fazer perguntas sobre a peça, né, que tipo de político o Odorico representa, qual o papel da imprensa dentro da peça. Tudo bem? Fiquemos de olho a isso, hein? Tá legal? Bom, nesse caminho para tentar construir o cemitério, já vimos a irresponsabilidade do Odorico, né, de desviar verbas de outros setores. Legal? Mas a coisa não para por aí. Sabe qual é o grande problema? Onde é que está o grande problema disso tudo? Ninguém morre. Tá? Esse é o grande drama. Chega um momento que finalmente ele constrói o cemitério. Adivinha quem é que ele nomeia coveiro do cemitério? O Chico Moleza. Eu acho que, uma vez que ninguém vai ser enterrado ali, é um emprego adequado para ele, né? E o Chico Moleza até fala: vai, seu prefeito, todo dia eu vou lá, cuido da cova. Ele abriu uma cova. Tá bom? Não. Fica aberta, eu limpo ela, deixo prontinha para o defunto. Não chega nenhum, eu durmo lá dentro. Há nisso uma espécie de piada, né? Um pouco tétrica, um pouco sombria com a coisa toda. E o Odorico fica encatazanado: meu Deus do céu, não morre ninguém nessa cidade. Né? Meses antes da eleição morreu o mestre Ambrósio. E agora? Ninguém mais? Ele está em busca de um candidato a defunto. Se é que você está me entendendo. É isso que ele precisa, encontrar um defunto. Custe o que custar. Né? Eu quase estou dizendo que ele reza para alguém morrer. Tá ok? Beleza? E ele encontra um bom candidato. O Ernesto, que é um primo das três irmãs.
A Juju, a Dulcineia e a Doroteia. O Ernesto doente, gente, o Ernesto. Mancha. Tem nosso primo. Tá doente, nosso primo tá assim, ó. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Tá chegando ali. Aí o Dorico, uai, traz ele pra cá. Aí uma das irmãs fala, mas se o prefeito vai ficar lá em casa, e se ele morrer lá em casa? Não, pode deixar que as despesas a prefeitura paga. Sentiu o tamanho do desespero em busca de um defunto ou não? Tá? O Ernesto vem. Cara, esse Ernesto tá doente mesmo. O cara mal pra caramba. Legal ou não? Mas eu não sei, deve ter alguma coisa no ar de sucupira, na água, sei lá eu, na comida. Não é que aos poucos ele vai melhorando de saúde e vai ficando cada vez melhor para alegria, sabe de quem? Da Juju, aquela solteirona virgem inveterada. Ela não para de fazer comentários de tipo, nossa, mas o primo Ernesto, né, tá ficando um homão, né? E as duas irmãs controlam ela, Juju o tempo todo, né? Segura. E o Odorico fica bravíssimo. Como assim? Esse cara tinha que morrer, que falta de educação, falta de respeito. Estamos pagando todas as despesas, pagamos a viagem do cara, ele está morando aqui. Por que ele não morre? Tá legal? E ele não vai morrer mesmo. E eis então que o cemitério continua sem ninguém. Aí nisso, e o Neco Pedreira, no jornal, a trombeta, malhando o prefeito. Então ele toma uma decisão radical. Qual é a decisão radical que ele vai tomar? Né? Tudo bem? É a chegada do Zeca Diabo, o cangaceiro. Ele contrata o cangaceiro. Veja bem, ele não contrata, ele é prefeito. Adivinha o que ele faz? Nomeia o Zeca Diabo delegado da cidade. Vamos parar um pouquinho? O Zeca Diabo é famoso na região por ser um assassino de aluguel. É o João Fera do Bem Amado. Desculpa aí a comparação imbecil. Tá legal? Ele é um assassino de aluguel. Um homem com mais de não sei quantas mortes. Então, pronto. Ao plano maquiavélico, danado do Dorico Paraguaçu. Contrata o Zeca... Contrata não, perdão. Nomeia o Zeca Diabo delegado. E é claro que, uma hora ele vai brigar com alguém. E é um homem acostumado a matar, ele acaba matando alguém. Pronto, temos um defunto. É só esperar acontecer. Tudo bem? Tudo bem. O Zeca Diabo chega e ele fica tão grato ao prefeito. Pô, ele chama o Dorico de Coroné. Coronel, muito obrigado. Olha, o senhor fez uma coisa tão legal para mim que eu agora vou me regenerar. Como assim você vai se regenerar? O Dorico fala, não precisa não. Continua como você era antes. Eu quero você assim. Ele fala, não. Olha, pelo meu padim padeciço. Entra aqui a religiosidade popular. Né? Ele invoca a sua figura religiosa de predileção, o Padre Cícero. Mas no registro sempre coloquial e popular. Meu padim padeciço. Pelo padim Cícero. Olha, prometo para o senhor que eu não mato mais ninguém. O Dorico quase arranca os cabelos. Nomeei esse desgraçado. Delegado para quê? Para ser o cara que vai matar alguém. E ele resolve ser um cara bom? Não precisa ser grato desse jeito. Na verdade, ele começa a xingar ali o Zeca Diabo. O Zeca Diabo fala assim, olha, eu só não tomo uma atitude porque eu prometi para o meu padrinho padecido que eu não vou matar ninguém. Então ele conta, ele fica contando, 1, 2, 3. Ele conta para segurar a raiva. Que é um cara cujo hobby é caçar borboletas, né? Tem algo cômico, né? O sujeito que não percebe que a mulher é amante do prefeito, amante do outro, por quê? Fica caçando borboleta, fica olhando por nada, né? Tudo bem? Lembrar que a expressão caçar borboleta na linguagem popular indica exatamente isso, né? Ah, o fulano passou a vida caçando borboletas, não presta atenção à realidade. O Dirceu não só é um bom caçador de borboletas, sabe o que mais? Fez voto de castidade. Ou seja, não dá nem para dizer que o filho da Dulcineia é do Dirceu.
Aí a hora que ela fala isso pro Odorico, eles já estão lá na prefeitura, já o Odorico entra em pânico. E agora? Fazer o quê? Legal ou não? Depois vai se descobrir que é um alarme falso. Ufa! Tá? Nesse momento a Dulcineia, que é a amante, né, do Odorico, dá uma ideia pro Odorico. Fala assim, ó, seu Odorico, tá vendo aqui o jornal A Trombeta? Agora tá falando mal da nomeação do Zeca Diabo como delegado. Tá aqui, escrito aqui, ó. Que ele tem mais não sei quantas mortes nas costas, que isso é uma vergonha. O Odorico tem uma ideia genial. No caso dele, literalmente, matar 2 coelhos com uma só paulada. E um dos coelhos vai ser morto, literalmente, e ainda vai inaugurar o cemitério. Como? Ele chama o Zeca Diabo. Fala, aqui, seu Zeca Diabo, mas pouca vergonha. Essa imprensa marronzista, ele fica, né, o jeito dele falar, fica aqui dizendo que o senhor é um assassino, um homem que não presta, manchando a sua honra. O que ele está fazendo? Fiada da mãe. Tá? Jogando o Zeca Diabo contra quem? O Neca Pedreira. E o Zeca Diabo fica nervoso. Mas não pode, eu não sou assim. E ele vai falando, toda vez que eu matei alguém, eu tinha um bom motivo, né? Só o coronel fulano de tal, eu matei porque eu estava com raiva mesmo. Mas os outros, todas eles provocaram, isso está errado, isso é uma mentira, uma ofensa, aquela coisa toda. Aí o Odorico fala, ó, só tem uma saída, o senhor ir lá e resolver essa questão. Porque honra, seu Zeca, se limpa é com sangue. E o Zeca fala, é verdade. Como a cidade é pequena, é questão de atravessar a rua, entendeu? Não, tudo ao redor da praça. O Odorico só fica na janela olhando ali. Chama, vem cá, Dulcinea, vem cá, vamos ver aqui que é a hora. Né? A gente acaba com esse jornalzinho sem vergonha e ainda teremos um defunto para o cemitério. Passa o tempo, o Zeca entrou na redação do jornal, não acontece nada. E não acontece nada. E não acontece nada. Dali a pouco eles escutam uns tiros. Pá, pá, pá. Dulcinea vai dar uma olhada, ver se o Neca Pedreiro morreu mesmo. Para surpresa dele, volta. Ele vê o Zeca Diabo abraçado com o Neca Pedreiro, o não defunto. O que aconteceu? O Neca não é bobo. A hora que o Zeca Diabo chegou lá, realmente bravo, né? Querendo fazer o diabo, literalmente. Falou, vem cá, eu sou o dono do jornal. Por que o senhor não conta a sua história? Dá a sua versão, então, dos fatos. E ele faz uma entrevista com o Zeca Diabo. Você imagina a vaidade do Zeca Diabo batendo no teto ou não? Sacou ou não? E faz foto. Legal ou não? E escreve a reportagem. Beleza? Os tiros, inclusive, foram os tiros que o Zeca Diabo deu para o alto para que a foto parecesse uma coisa mais real, mais verdadeira. Ficou amigão, ele e o Neca Pedreiro. E o Neca Pedreiro tira sarro do Odorico. Falou, né, Odorico? O Neca sacou a jogada do Odorico, né? Vai lá, ó. Agora nós é truta, nós é chapa. E o Zeca Diabo. Tá bom? O Odorico fica nervosíssimo nessa hora. É importante que você perceba que o tempo vai passando. Isso não acontece todo dia. Nós estamos falando de semanas e meses, né? Quem é que volta falando de novo da história da gravidez? A Dulcinea. O Odorico fala, mas dona Dulcinea, de novo? A senhora tem certeza? Você fala, não, agora eu tenho certeza, eu estou grávida mesmo. Vai ser um escândalo. Imagina quando meu marido descobrir, né? Ele vai querer matar alguém. O Odorico fala, não é uma má ideia. Essa altura do campeonato não é exatamente uma má ideia. E isso dá ao Odorico uma ideia terrível. Que ideia terrível dá a ele? Ora, por que não? Então ele arma um plano de novo maquiavélico. O Dirceu aparece, o marido, nervosíssimo. O senhor tem visto a minha mulher por aí? Ele falou, claro que eu vejo, trabalha aqui. Então, eu quero saber com quem que ela está. Ué, com quem que ela está? Vou saber. Eu estou recebendo umas cartas anônimas dizendo que ela tem um amante. Aí o Odorico falou, E ele tem uma ideia.
Quem é o amante? Não, ele não fala que é o Neca, mas ele tem uma ideia. O Dirceu sai desesperado, procurando a Dulcineia. Legal? Ele chama a Dulcineia, que está se escondendo, na verdade, do Dirceu. Fala: Dulcineia, vem cá. Você vai fazer o seguinte. Você vai lá na trombeta e você vai conversar com o Neca Pedreiro. Você vai falar que eu quero conversar com ele. A hora que ela vai, ele chama quem? O Dirceu. Fala: ó, eu vi a sua mulher. Foi lá para a redação daquele sem vergonha do Neca Pedreiro. Não sei não. Aí o Dirceu pensa que o Neca Pedreiro é quem? O amante. Tem uma ideia genial. É nesse momento então que o Odorico abre a gaveta e dá um revólver para ele. Você sabe, né? Vai que o senhor precisa. Não vai fazer bobagem, hein? O Dirceu tá puto da vida, porque agora tem certeza que o Neca que é o amante. Legal? Ele entra na redação, bravíssimo. E aí o Odorico escuta os tiros. Ele acha que o Dirceu matou quem? O Neca. Na verdade, o Dirceu é um caçador de borboletas. Você acha que ele tem condições de matar alguém? Ele ficou nervoso, fez assim com o revólver disparou sem querer e atingiu quem? A Dulcineia, que ainda está grávida. E nesse momento o Odorico fala: pergunta rapidinho para vocês que não leram a peça. O Odorico chora. O Odorico faz o quê? Finalmente temos um defunto. Além do mais, é inescrupuloso. Ele manda, para que a coisa fique abafada, ele esconde o Dirceu, né? Durante um tempo. É claro que nessa hora, o delegado tem que entrar em ação. Quem é o delegado? O Zeca Diabo. Beleza? Mas para prender o Dirceu. O Zeca Diabo, de fato, vai prender o Dirceu. Mas o Dirceu está tão arrependido do que ele fez, que ele não fala coisa com coisa. E aí, a coisa está indo toda muito bem, né? O Odorico manda comprar o caixão para a Dulcineia, inaugura o necrotério. Gente, chama a banda. Tem base um trem desse? Chama a banda. Tá lá as duas irmãs, a Juju e a Doroteia, lamentando. As duas sabem muito bem que o Odorico era o amante. Mas até aí elas ficam quietas. O problema acontece no seguinte momento. Chega um parente delas dizendo o seguinte: olha, a gente tem que levar o corpo para outra cidade. Como assim? Quase que o Odorico fala: o corpo é meu. Não, tem que levar, porque era a vontade de papai. Do pai delas. Ela fala: é verdade, papai queria que todo mundo fosse enterrado junto. A gente vai levar embora. Aí o Odorico fala: não, não vai não. Daqui não sai. Aí começa um bate-boca dele com as irmãs. E é nesse momento então que as irmãs, irritadas com a atitude dele, que é uma atitude desrespeitosa, acabam trazendo à tona o caso dele com a Dulcineia. O Neca Pedreiro saca a jogada. Fala: filho da puta. Entendeu? Saca a jogada e faz o quê? Conta para todo mundo. Aí a cidade se coloca contra o Odorico. Isso tudo, o Odorico expulsou as irmãs e está literalmente tomando conta do corpo para ninguém tirar o corpo do necrotério. A coisa chega no nível do absurdo. Legal ou não? Tudo bem? Aí chega o Zeca Diabo. Ele manda chamar o Zeca Diabo. E ele faz a seguinte proposta para o Zeca Diabo. Qual é a proposta? Olha, essa população quer me pegar. Então o senhor vai fazer o seguinte: vamos fingir que eu fui vítima de um atentado, porque assim eu passo a vítima. Legal ou não? De homem cruel, eles passam a me ver como vítima. Ô Zé, estou entendendo, seu coronel. O senhor quer que eu faça? Então eu falo: você vai pegar o seu revólver e vai fingir que deu um tiro em mim. Mas ó, é de mentira, hein? Aí o Zeca Diabo ele fala assim: então, seu coronel, o senhor pega aqui também um revólver, que é para a coisa parecer mais verdadeira, que teve um tiroteio entre a gente. Aí o Odorico fala: é verdade. Então vamos lá, mas ó, não é para tirar em mim, dá um tiro pro alto. Só que aí o Zeca aponta o revólver para ele. Fala: não mandei você pegar o revólver, que é para você se defender, porque eu vou te matar.
porque você ele não fala com esses termos, você é um filho da puta, tá bom ou não? O Zeca ficou irritado, porque o Zeca percebeu que ele foi feito de besta, que o Dorico fez todo mundo de besta, que o Dorico é responsável pela morte da Dulcineia, que o Dorico é responsável pela prisão do Dirceu, né? Que o Dorico, afinal de contas, né, transformou o Dirceu num assassino, é um manipulador. Aí, nesse momento, volta o antigo Zeca Diabo à cena. E ele mata o Dorico Paraguaçu. E é assim, então, que no dia seguinte, quem é enterrado no cemitério? O Dorico Paraguaçu. E quem faz o discurso à beira da cova? O Neca Pedreiro. Né? Ainda faz as homenagens finais ao Dorico Paraguaçu. Para quem não leu a peça, eu acabei de fazer spoiler, tá bom ou não? É essa a peça. Ok? O que a gente pode comentar sobre essa peça de maneira geral? Primeiro, cuidado. Os personagens estereótipos, né? O político provinciano, a imprensa interiorana, o cangaceiro, o casamento de fachada, que são temas, ou situações típicas, né? Das sátiras de costumes, das sátiras provincianas que a gente vê pela literatura, tá bom? O delegado, Zeca Diabo. Eu ficaria um pouquinho de olho nesse personagem, porque há nesse personagem uma ambiguidade que é interessante. O Zeca Diabo, ele ora é um homem mau, cangaceiro, assassino de aluguel. Mas, no entanto, quando a gente olha a ação do Zeca Diabo dentro da peça, do que a gente se dá conta? Que no fundo é ele quem faz a justiça. Quem é que pune o Dorico? O Zeca. Aí fica a pergunta: é um homem realmente mau? E outra pergunta: que espécie de justiça é essa que tem que ser feita com as próprias mãos? Condena-se o Zeca Diabo pela sua ação? Ele agiu de maneira imoral ao matar o Odorico? Ou isso é algo compreensível e perdoável, levando-se em consideração a maneira como o Odorico manipulou, não só o Zeca Diabo, como manipulou todo mundo? Então, o personagem do Zeca Diabo é um personagem que se destaca dentro dessa peça, pelo seu percurso, em que acontece uma transformação, uma mudança com ele, o que não acontece com os outros personagens. Tudo bem? Faz com que ele seja um personagem um pouquinho à parte dos demais, tá? Aqui as ações dele, né? O cangaceiro arrependido, o sujeito que a princípio cumpre o desejo do Odorico, vai empastelar é o nome que a gente dá para destruir um jornal, um órgão de imprensa. Mas lembre-se, o que acontece? Ao chegar lá, ele muda de atitude, ele compreende outra coisa. Então, aqui me parece que o Zeca Diabo é o único sujeito que está atento ao outro. É um cara que fala mal dele, mas ao conversar com ele, percebe que o cara não é mal. Então ele muda de ideia, tá bom? Primeiro ele era submisso ao Odorico, no final ele mata o Odorico, porque ele entende que aquela é a única maneira de fazer justiça. Ele é um personagem que muda, portanto, ok? Ficamos de olho, portanto, nesse personagem que o torna distinto dos demais, beleza? Aqui, um trechinho para que você, então, dê uma olhada como a peça registra a linguagem, né? Isso no teatro é muito importante, né? Porque, claro, você imagina que é um palco de teatro, né? A gente vai imaginar que tem um cenário, tem um figurino, tem a interpretação do ator que dá vida ao personagem, mas a fala é muito importante, ela tem que ser muito significativa. Então, por isso o trabalho com a linguagem aqui. Para o Senhor me ajudar. Estão querendo acabar comigo, capitão. Esses badernistas conseguiram botar o povo contra mim. E é preciso que aconteça alguma coisa que vire o jogo. Já é o final da peça, já lá no momento na igreja em que o corpo da Dulcineia está sendo velado, em que ele vai propor para o Zeca Diabo o falso atentado, a sua última tentativa de manipular, né? Perdão?
Está escrito Doroteia, né? Tá. Eu acho que eu errei ali. Tá? E é preciso que aconteça alguma coisa que vire o jogo. O senhor está me entendendo? Um atentado, por exemplo, um atentado covarde, brutal, que revoltasse todo mundo. Um atentado simulado, é claro. E que melhor para isso que Zeca Diabo? Vamos imaginar que o senhor entrasse aqui agora, de trabuco em punho, mandando bala para tudo quanto é lado. E eu finjo que me defendo, faço uma laúza para tudo quanto é lado. O senhor foge do seu cavalo e a gente bota a culpa na oposição, que, aqui está errado, que contratou o senhor para fazer isso. Veja aqui, né, nessa fala do Odorico, isso aparece em várias outras, eu selecionei essa, o quanto que ele é um mistificador, o quanto que ele é um manipulador. Aqui aparece, né, esse caráter cínico, hipócrita do político. Eu acho que é um dos momentos em que a gente olha para o Odorico e percebe nele esse traço manipulador e como isso é repulsivo. E como se trata de um personagem que representa um tipo político provinciano, eu diria que esse traço de caráter se estende a todos os políticos provincianos, né? Ou a toda a classe política de maneira geral, né? A peça, nesse sentido, ela é muito ácida, ela é muito azeda, né? Ela é muito crítica. É interessante pensar, e aqui é só um parênteses, que quando ela foi transformada em novela da Rede Globo, vejam só vocês, lá na década de 70 ainda era a ditadura militar. Então deu um certo trabalho para que a censura da ditadura permitisse, né, esse tipo de personagem em cena, tá? Mas houve no começo, acho que na primeira tentativa de levar a novela, né, para a televisão, houve problemas com a censura, porque, é claro, tem uma crítica muito violenta aqui à classe política, né? E por outro lado, eu queria chamar a sua atenção, momento em que se registra a linguagem. Repara a coloquialidade dessa linguagem. Para todo mundo, fazer uma laúza. Eu não conheço o que significa o termo laúza, mas pelo contexto, ele está aqui na penúltima linha, deve significar bagunça, alguma coisa assim no gênero, né? Então ele usa o registro coloquial o tempo todo. E é um fenômeno que a gente vê em alguns outros autores ali, né? Um procedimento. Aqui sim, o momento em que o Zeca decide que não vai mais se submeter, né? Anuncia que percebeu o jogo manipulador do Odorico Paraguaçu. Se deu conta que o Odorico é um manipulador, né? E se recusa a ser instrumento de manipulação do Odorico, né? Repara a fala do cangaceiro, do homem rude, do homem mais violento. Seu doutor coronel prefeito. Nota que ao colocar a fala desse cangaceiro, desse homem rude, a coloquialidade é ainda maior, né? Seu doutor coronel prefeito, eu mandei vós-min pegar no revólver, não foi para dar tiro para cima, foi para se defender, porque eu vou lhe matar. Se a gente quisesse fazer na análise gramatical, a gente não quer fazer, há uma série de desvios da chamada norma gramatical, né? A regência do o pronome lhe ali errado, o pra, que aparece também, que é bastante popular, né? Esse vocativo, olha, doutor coronel prefeito, é como se fosse uma palavra só, uma palavra composta, né? E é interessante porque o Zeca Diabo se refere aqui ao Odorico Paraguaçu com todas as formas de tratamento típicas da autoridade: doutor, coronel e prefeito, né? Não deixa de ter algo cômico, porque ao tratar, né, ao usar essa forma de tratamento com o Odorico, ele parece mostrar respeito pelo Odorico. Mas na sequência o que ele anuncia é que ele vai matar o Odorico, né? Há, claro, um contraste cômico na fala dele, entendeu? Isso é uma questão que você tem que ficar atento também na peça. Às vezes o elemento satírico se instaura não no comportamento do personagem, mas no modo dele falar. É o doutor, coronel, prefeito, eu vou lhe matar. Ué, se ele é tudo isso, doutor, coronel, prefeito, se você respeita tanto ele assim, como assim você vai matar ele agora? Ora, e se você decide que você vai matar ele porque você percebeu que ele é um manipulador sacana, então ele não deveria ser tratado com tamanho respeito. Você percebe que existe um duplo valor em cena aqui ou não?
né? O que dá a esse momento um caráter meio cômico, ok? Embora, veja só você, devêssemos olhar para isso como se fosse um momento trágico, né? Mas a fala do Zeca Diabo acaba trazendo algo de satírico para dentro dessa cena, legal? Evitando a tragédia pesada. A resposta do Odorico: oxente, que brincadeira é essa? Aqui foi erro meu. O Zeca: não é brincadeira não, seu doutor coronel, prefeito. Traidor não merece viver, tanto mais traidor de moça donzela. Se tem bala nesse revólver, por que ele chama a menina de moça donzela? Porque ele, né, acha que de fato ela é ainda donzela. Se tem bala nesse revólver, atire em mim, que meu padim, Pade Cisso, é testemunha que eu nunca matei ninguém que antes não quisesse me matar. Afora a raça do coronel Lidário, que isso não conta. Vamos, atire. Né? E o Odorico se recusa a atirar. Mas depois ele acaba atirando, erra, e o Zeca acaba matando. Legal? É importante você perceber que nesse segundo momento, a fala do Odorico sofre um pequeno rebaixamento. Quando ele está dando ordem para o Zeca Diabo, se eu voltar aqui, veja, embora haja uma coloquialidade, ele mantém um certo registro formal que seria típico de uma autoridade. Aqui não, aqui está com medo. Aqui tem oxente, aqui em cima. Oxente, que brincadeira é essa? Né? Oxente. E já não é mais o prefeito falando, né? Porque é o homem com medo. Tudo bem? E aí, por fim, o discurso do Neca Pedreira na inauguração do cemitério. Odorico Paraguaçu, aqui estamos para o último adeus a ti, que foste um exemplo para todos nós. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Quem fala isso ali na beira da cova, no momento que o corpo desce ao solo, é o Neca Pedreiro, o inimigo político. Mas o que a fala dele revela? O que a fala dele nos mostra? Existe rancor? Ele se refere ao Odorico como aquilo que Odorico de fato foi? Mentiroso, né? Mau prefeito, manipulador. Poderia chamá-lo até mesmo de assassino, pois que é ele que induz o Dirceu a tentar matar o próprio Neca Pedreiro, né? O Neca foi vítima de 2 tentativas de assassinato. 2. Programadas ou estimuladas por quem? Pelo Odorico. Não é isso? Mas naquele momento, olha o que o Neco fala: foste um exemplo para todos nós. Exemplo de probidade e caráter. Isso é falso. Sim ou não? Extremamente falso. De perseverança e lealdade. De justiça e amor ao próximo. Como interpretar esse discurso e essa fala final do Neco? Justo ele, vítima de 2 tentativas de assassinato. Justo ele, né, que foi sacaneado pelo Odorico. Agora ele chega lá e fala isso. Você sabe a resposta também quanto eu. Isso não é comum no universo político brasileiro? Não é uma coisa maravilhosa? Alguém aqui tem um hábito de assistir aquela TV Câmara ou TV Senado ou não? Eu assisto de vez em quando. Eu acho que eu ainda tenho que purgar alguns karmas para a próxima existência, então eu vou antecipando o sofrimento nessa. É impressionante como eles se chamam de Vossas Excelências. Excelência, Vossa Excelência. Teve até um momento numa daquelas comissões de como é que é? De assuntos sociais do Senado, que eles estavam discutindo a reforma trabalhista, que saiu tapa, né? Teve um momento ali, briga de bar, não sei se você vê. Foi até bonito, aquele pessoal com terno Armani, né? Tudo bem? Pulando, etc e tal, assim. Foi um exemplo de civilidade. Mas 30 segundos antes, um deles, bravíssimo: o senhor Excelência é um grande... Não falou isso, né? Tudo bem? Existe uma formalidade no discurso político brasileiro que é tomada como sinônimo de civilidade.
Mas o discurso final do Neca Pedreiro aponta para uma outra direção, que é o seguinte, eu queria que você me ajudasse. Vamos fazer uma pergunta? Vamos fazer de conta que eu estou fazendo uma pergunta da prova? Tá bom? Considerando o percurso do personagem Odorico Paraguaçu na peça O Bem Amado, né? E do outro personagem, Neca Pedreiro, julgue, avalie como se explica, como deve ser entendida essa fala final dele. O inimigo, etc. e tal, falando desse jeito. Eu julgaria que no fundo, eles são exatamente a mesma coisa. A mesma imoralidade que eu vejo no Odorico, eu veria também no Neca, se ele estivesse no poder. É como se ele compreendesse perfeitamente por que o Odorico fez aquilo. Não é? A peça se encerra, portanto, com uma espécie de juízo crítico muito ácido contra a classe política, que pode ser traduzido naquela expressão popular que a gente conhece tão bem. São todos farinhas do mesmo saco. Então, tomar cuidado com o seguinte: embora eu tenha aqui uma espécie de disputa, o Pedreira e o Paraguaçu, a tentativa, acho que a primeira aproximação é achar que se trata da luta do bem contra o mal, do justo contra o injusto, do certo contra o errado. A gente olha para o fim do Odorico e fala: aham, recebeu o que você merecia, né? Eis que a justiça venceu ao final. O Dias Gomes, com certeza, não queria que você saísse da peça, ou de assistir a peça, ou da leitura do texto, com essa visão maniqueísta, com essa visão algo ingênua, de que a justiça no final será feita. Isso, para uma peça que faz uma sátira política, seria muito ruim. Seria infantilizar a visão de política do público. Então ele coloca essa fala final certamente para que você perceba que eles são iguais. Assim como o Odorico, ele mente. Assim como o Odorico, ele finge. Legal ou não? Então, se nos momentos anteriores da peça o Neca se apresentou como um sujeito bacana, simpático, não é? Eu aqui devo entender que a sua simpatia era tão manipuladora quanto as sacanagens do Odorico. Sacou ou não? Então cuidado com esse desfecho. Beleza? Tome muito cuidado com ele. Tudo bem, gente? Ok? Beleza. Há perguntas? Dúvidas? Questões? Então eu tenho uma última coisa a dizer para vocês. Acabou. Tá bom ou não? É isso daí. Acabou. Tá bom? É isso daí. Gente, muitíssimo, mas assim, muitíssimo obrigado mesmo, tá certo? Todos os dias que eu vinha pra cá, tá saindo lá de Campinas para vir pra cá, eu pensava muito no esforço de vocês, tá? Porque eu termino aqui, tchau, um abraço, vocês vão ficar aí até as 10 horas. Eu vejo que muitos de vocês não voltam para casa, né? Traz um lanchinho, alguma coisa assim. O Carlão tem uma expressão que ele sempre usa para falar de vocês, que eu acho que é uma expressão que, nesses dias todos que eu vim para cá, eu fui comprovando que ele tem razão, né? Ele fala que vocês têm sangue nos olhos. Vocês têm mesmo, viu? Parabéns. E, porra, torcendo muito para que esse esforço, esse empenho de vocês seja premiado mesmo. Vocês merecem de coração, viu, gente? Muito obrigado, viu? Foi a primeira semana de férias mais legal que eu já tive, tá bom? Valeu mesmo. Um abração para vocês. Até mais.